mas graças a Deus porque nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus me dá de trazer a palavra dele sobre a vida de vocês. Quero mandar um abraço para todos que ouvem a web rádio Eu Adoro, a rádio lá do irmão Pedro, certo? Que Deus abençoe grande e poderosamente. Pessoal do canal lá no YouTube do irmão Pedro também, vou mandando um abraço, que Deus abençoe. O pessoal do Pra Falar da Verdade, Deus abençoe vocês que já são inscritos. Eu costumo dizer aqui, nós temos vídeos nesse canal que já passa mais de 1000 visualizações. E se essas pessoas que assistem os vídeos colocassem lá o like, né? Se elas se inscrevessem, essas pessoas nos ajudariam para que nós pudéssemos propagar ainda mais a palavra de Deus. Então você que não é inscrito em algum desses canais que eu acabei de falar, se inscreva, deixa um like, deixa o joinha, ativa o sininho também, porque nós estaremos, na medida do possível, postando pelo menos uma vez por semana, nós estaremos postando um vídeo para que vocês possam ser abençoados pela palavra de Deus. Então nos dê essa oportunidade, nos dê esse privilégio de podermos também servir ao Senhor aí com as ferramentas que a internet dispõe para nós. Amém? Que Deus abençoe grande e poderosamente. Muito bem, nós estamos na 5ª semana de campanha que fala sobre o revestimento, em busca de revestimento do poder do Espírito Santo. Glória a Deus, grandes coisas o Senhor tem feito aqui na nossa igreja, amém? Grandes coisas Ele vai continuar fazendo. João Batista falou, eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas após mim virá um, que eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Vocês vão receber. Você que não recebeu, tenha fé, você vai receber. Porque como diz o apóstolo Pedro lá em Atos 2, essa promessa é para você. É para você, para os seus filhos e para todos que vierem a crer no Senhor. Amém? Então creia nesta promessa em nome do Senhor Jesus e busque, continue buscando, tenha fé, continue buscando em nome de Jesus. Quem que gostaria de, num momento em que você está numa situação em que você precisa dar uma palavra para uma pessoa e de repente aquela palavra ela vem e você não sabe de onde, é claro, essa palavra ela virá do Espírito Santo. Quem gostaria de ter essa experiência? Amém? Você não sabe o que falar, você não sabe o que dizer. De repente você pode estar diante de um mendigo, de repente você pode estar diante de um morador de rua, de repente você pode estar diante do motorista da condução, de repente você pode estar diante do seu patrão, de repente você pode estar diante de um político, de um deputado federal, estadual, de repente você pode estar diante do presidente da república, de repente você pode estar diante de um rei, e Deus pode tomar você e usar você para a glória dele. Então creia, isso é o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo. O Senhor falou, Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho vos dito. Então acredite, se o Espírito Santo ele se mover em você, você vai fazer maravilhas em nome do Senhor e para a glória de Jesus. E hoje nós vamos falar, o batismo do Espírito Santo é diferente de arrependimento e batismo na água, ok? Arrependimento, o que significa? Mudança de mente no coração e mudança na maneira de viver. Isso é arrependimento. Arrependimento é a conversão. Ou seja, a pessoa estava indo nessa direção e ela resolve mudar de ideia. Ela converge, ela faz a conversão e ela pega um outro caminho, ok? Isso é arrependimento, tá certo? Mas isso não é o batismo do Espírito Santo. Batismo na água também, ou nas águas, né? Tem muitas pessoas que podem até confundir. Então eu vou descer as águas do batismo e eu vou receber o Espírito Santo. Tá bom, se você crê que depois de você descer as águas do batismo, você vai receber o batismo do Espírito Santo, amém. Só que você tem que saber que são duas coisas distintas. São coisas diferentes. Batizar nas águas, ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo. Amém? Ou com o Espírito Santo. Amém, gente? Atos capítulo 2, do 38 ao 39, diz assim, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nos chamar. Então veja, não está claro que a ordem é essa.
não está claríssimo. Ou seja, Pedro não virou assim para a igreja e falou, olha, quando acontecer o batismo com o Espírito Santo vai ter que ser nessa ordem. Primeiro, vocês têm que se arrepender, é o que eu expliquei agora, conversão, né? Depois, vocês são batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Aí vocês vão receber o Espírito Santo. Então não é necessariamente nesta ordem, ok? Porque nós vamos ver o caso, né? Um caso principalmente na palavra de Deus, que não precisou necessariamente ser nesta ordem. Se o batismo no Espírito se realiza durante a conversão ou não, na verdade não é a questão final, ok? Já que frequentemente uma pessoa pode se arrepender, ser batizada na água e receber o Espírito tudo no mesmo dia. Então pode acontecer, como eu falei para vocês. A pessoa, eu imagino aqui, né? Imagina a irmã Vitória aqui, né? Glória a Deus que a gente está orando e para que chegue o dia que ela vá descer as águas. Amém, irmã? Amém? Glória a Deus, né? Amém, irmão José? Amém? Vamos nos alegrar. Vamos dizer que de repente é nesse dia, está descendo as águas e de repente ali o Espírito Santo vem e toma ela. Ô, glória! Amém? Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas pode acontecer, tá? Esse é de fato a ideia bíblica, conforme lemos em Atos 2, 38 ao 39. O que diz lá em Atos 2, 38 a 39? Nós vemos um caso, né? O que vamos vendo lá? Olha só. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos de cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, como nós acabamos de ler, né? Para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. É o que a gente acabou de ler, ok? O 39 da mesma maneira. Já em Atos 19, 2, diz assim, quando crestes, ou seja, sobre os crentes de Éfeso. Então o apóstolo Paulo, ele está em Éfeso, foi lá para pregar para aqueles irmãos e perguntou para eles, vocês porventura, inclusive falamos isso semana passada, vocês porventura receberam o Espírito Santo? E aí os moradores de Éfeso chegam, a gente nem ouviu falar do Espírito Santo, certo? Nem ouviu falar. Aí diz a Bíblia que em seguida o apóstolo Paulo, ele impõe as mãos sobre aqueles irmãos de Éfeso e vem sobre eles o Espírito Santo, e o Espírito Santo batiza aqueles irmãos. Amém? Oh, glória! Isso é o que na verdade aconteceu tanto no dia de Pentecostes como na família de Cornélio. Então veja bem, agora fugiu da regra. A gente vai ver em Atos 10, 44 ao 47, que diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então o apóstolo Pedro está pregando lá em Atos 10, porque o centurião Cornélio, ele era um homem temente a Deus. A Bíblia diz que as esmolas que ele dava, ou seja, ele ajudava os pobres, tá certo? E a Bíblia diz que isso subiu até Deus, que Deus aceitou isso, entendeu? E aí Deus envia lá o anjo do Senhor que fala com Cornélio, e dá ordem para o Cornélio ir buscar Pedro, para que Pedro viesse, pregasse a palavra para Cornélio, e assim o Espírito Santo viria sobre o Cornélio. Pedro veio e começa a pregar, Ele está falando sobre arrependimento dos pecados, Pedro está falando sobre a conversão que é necessária para ser salvo, está pregando. E ali Cornélio, é interessante porque Cornélio, gente, algo interessante que eu vejo de Cornélio é que ele não é só uma alma generosa e bondosa, mas ele não é egoísta acerca do reino de Deus, acerca da palavra de Deus. Porque ele podia muito bem, ele e somente ali uns da casa dele ali, esperar. Não seria um privilégio ter o apóstolo Pedro pregando para você, sim ou não? Se a pessoa, se você recebe na tua casa o apóstolo Pedro, se a pessoa enviado especialmente para pregar a palavra para você, é um privilégio, não é? E o centurião Cornélio teve esse privilégio. Meu Deus do céu, você tem ideia, gente? É um dos primeiros apóstolos da igreja do Senhor. Tremendo, o homem que viu Jesus, o homem que andou sobre as águas, lembra disso? Hein? Que privilégio! Mas o centurião Cornélio não era egoísta. Diz a Bíblia que ele chamou todos os parentes, e ele chamou todos aqueles que eram chegados dele também, porque ele era muito, muito importante no governo. E ele chamou todos esses oficiais também que trabalhavam para ele também, para ouvirem a palavra do Senhor, aleluia. E ali estavam todos reunidos, enquanto o apóstolo Pedro estava pregando. E os fiéis que eram da circuncisão,
todos quantos tinham vindo com Pedro, porque Pedro, quem eram os da circuncisão? Os judeus convertidos ao cristianismo. Eles vieram e eles estavam com Pedro, né? E esses se maravilharam do que tinha acontecido. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre esses que estavam ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles se maravilhavam do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tinha se derramado também sobre os gentios. Então não era só um privilégio dos judeus convertidos ao cristianismo. Agora o irmão Pedro, o apóstolo Pedro, com esses outros irmãos em Cristo, eles estão vendo que também esses gentios, os que não eram judeus, estavam recebendo o batismo com o Espírito Santo. E você sabe quem são essas pessoas? Eu e você. Nós não somos judeus. Nossa raça, né? O nosso país não é Israel. Nós somos aqui do Brasil. Mas mesmo não sendo judeus, a promessa vem sobre nós, a promessa do batismo com o Espírito Santo. E com fogo, vem sobre você essa promessa. Aleluia, glória a Deus, que maravilha que é isso, não? E aí, por que esses irmãos aí, que não eram gentios, mas eles eram da circuncisão, mas eram judeus convertidos, aí eles continuam falando o seguinte, né? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Então não está falando aqui que essas línguas eram as línguas lá de Atos 2. Línguas de Atos 2, língua paterna, né? Língua lá do país de origem de cada pessoa. Aqui está falando de outras línguas. Então eu já vou até adiantando o assunto que nós vamos falar, se não essa semana que vem, na outra, né? Sobre a evidência do batismo com o Espírito Santo. Aqui evidenciou-se que o falar em línguas estranhas é a principal evidência, né? Ou seja, é a prova de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Aí vocês perceberam como a ordem ela saiu totalmente? Essas pessoas elas não tinham sido batizadas, não tinham descido as águas, tá certo? Não tinha se dado para essas pessoas a escola para novos decididos. Em algumas igrejas que falam catecúmenos, né? Qual é o termo catecúmenos? São aqueles que são candidatos ao batismo nas águas. Então não tinha se feito essa preparação para essas pessoas, para elas entenderem por que elas estariam descendo as águas, entenderem o que elas estavam fazendo. Não tinha assim. De repente vem o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, batiza aquelas pessoas, e aí Pedro fala: vem cá, vamos negar a água do batismo para essas pessoas? Não. Aí o que acontece? Essas pessoas também foram batizadas nas águas. Aleluias. Seria mais preciso, no entanto, dizer que o recebimento do Espírito vem após o arrependimento, batismo na água e remissão de pecados, para seguir uma ordem, né? Para seguir uma disciplina bíblica, amém? Para se seguir esse modelo, tá? No ideal, é o que poderíamos chamar de um aspecto diferente da experiência de conversão, não tão diferente quanto arrependimento ou batismo na água ou nas águas. A razão pela qual este ideal não ocorre mais frequentemente deve-se a uma falta de ensino, liderança ou prática da palavra como ela está escrita. Então vejam, nós precisamos ensinar de que a Trindade existe: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem crê? Você crê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? São três pessoas em uma. Elas subsistem em uma. São pessoas com funções diferentes na Trindade. É três em um. Deus, que é um só, em três. Humanamente falando, e também com a mente, com o intelecto, intelectualmente falando, nós não vamos entender isso nunca, né? Mas nós vamos aceitar pela fé em nome de Jesus. Amém?
Então, como eu já ensinei para vocês, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós precisamos ensinar isso para as pessoas. Nós não pode, na igreja do Senhor não pode ter extremos, amém, gente? Na igreja do Senhor, por exemplo, nós aqui na igreja Kairos, nós cremos que a igreja deve expulsar demônios. Jesus falou, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Amém? Nós cremos. Claro, não vamos ficar... Aí tem outro extremo, as pessoas usam de expulsão de demônios, de manifestação de demônios, para fazer espetáculo, para chamar a atenção das pessoas. Não vamos fazer isso, porque não está escrito na Bíblia para fazer isso. Mas se porventura você conhece uma pessoa e essa pessoa está possessa de demônios, né? E você quer trazer para a igreja, para ela ser liberta, ela chegando aqui, nós vamos orar por ela, expulsar o mal, ela vai ser liberta em nome de Jesus. Nós cremos nos dons. Por favor, alguém ore por mim que eu estou com câncer, alguém ore por mim. Nós cremos, podemos orar e vir a cura sobre a pessoa. Nós cremos no dom de orar em línguas estranhas. Também se acontecer de haver línguas diversificadas, diversidade de línguas, também cremos. Cremos nos dons do Espírito, cremos. Mas buscamos o quê? Um equilíbrio, um controle. Amém? Não existe descontrole. Nós cremos que quando uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, nós cremos que a pessoa ela tem controle das suas funções. Entendeu? Não existe, mas eu fiquei cheio do Espírito Santo numa determinada reunião, só que eu não me lembro de nada. Então não foi o Espírito Santo. Tá? Porque a sua mente, o seu sentido, aliás, apesar da sua mente ficar infrutífera, o que significa ficar infrutífera? Quando você está orando em línguas estranhas, você não está pensando no abacaxi que você tem que descascar, no frango que você precisa cozinhar, assar. Você não fica pensando em outras coisas. Sua mente está infrutífera, mas não quer dizer que a sua mente esteja vazia. Não quer dizer que o seu sentido saiu do ser. Está entendendo? Porque aí já é o quê? A manifestação demoníaca. Então acredite, quando uma pessoa ela é tomada por demônios, acredite, quando a pessoa falar para você, você perguntar para ela, vem cá, você não viu o que aconteceu? A pessoa vira para você e fala, não lembro de nada. Acredite, porque a pessoa não lembra. Sabe por quê? Porque o demônio pega a mente da pessoa e não deixa a pessoa fazer conforme a pessoa quer. Entendeu? Então acredite, isso existe. Agora, o Espírito Santo é diferente. Quando o Espírito Santo toma uma pessoa, o Espírito Santo não controla a mente da pessoa. Não. A pessoa se lembra. Mas eu estou orando em línguas, não consigo parar. Consegue. Consegue. Tá? Mas eu não desacredito que uma pessoa, quando o Espírito Santo vem sobre ela, eu não desacredito que a pessoa possa ter vontade de pular. Eu não desacredito que a pessoa, quando o Espírito Santo vem sobre ela, de repente, ela pode ser que ela caia, pode ser, aconteceu na Bíblia. Mas só que eu acredito que a gente não pode ficar fazendo isso como regra.